Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo certo por aí? E aí pessoal, tudo tranquilo então? Bom, vamos começar lá pessoal. Já tinha mandado ali no grupo, né? Pois é, quase sextou, mas não tem graça esse sextou, né? Fazer o quê? Bom pessoal, já tinha colocado ali no final da tarde hoje, né? A ideia hoje da aula e alguns conteúdos eles vão ser assim, a gente invertendo um pouquinho aí a ordem do que as coisas geralmente acontecem na aula, né? Onde eu passo para vocês qual é o tema e daí vocês dão uma pesquisada, já deixo os exercícios lá, né? Para vocês irem resolvendo e vendo o que vocês conseguem encontrar e tudo mais. Justamente, pessoal, porque claro, nessas questões mais básicas de programação é tudo muito parecido, na verdade, né? Mas é bom que vocês já vão na internet, já vão buscando, dando uma olhada, porque vocês vão ver que muitas das coisas que depois, quando vocês começarem a programar e começarem a desenvolver os programas do computador, vocês vão ver que vocês vão ter que procurar bastante, né, material na internet lá, né, para ver como que as coisas são desenvolvidas, né, material oficial, documentação, exemplos e tudo mais. Então a ideia de alguns temas, pessoal, alguns conteúdos, eles vão ser assim. Eu vou falar, ó, pessoal, nessa aula a gente vai ver tal coisa, já passo lá para vocês e vocês vão tentando resolver. Claro que depois, né, assim como hoje eu já vou explicar algumas coisas para vocês, a gente já vai resolver alguns exercícios, mas depois o conteúdo sempre vai estar lá no portal, sendo ele em forma de apresentação. Agora a gente tem as videoaulas, né? Então eu sempre vou deixar lá também o conteúdo, ok? Para que depois quem precise lá pegar o material, né? Tenha como acompanhar aquilo que foi dado. Mas a ideia então, pessoal, da aula de hoje é que a gente comece a trabalhar então a parte, né, dos algoritmos, onde eles não são mais sequenciais, né? A gente tinha, deixa eu começar a compartilhar com vocês a tela aqui. Deixa eu só pôr lá. Então a ideia é o seguinte, né? Antes a gente tinha, podemos pegar aqui, ó, qualquer algoritmo, vamos pegar um da lista 2 aqui, ou da lista 3, tanto faz. A gente tinha o seguinte, né? Nós tínhamos os nossos programas, os nossos algoritmos, né? Dávamos o nome para ele, variável, isso continua tudo igual, início do programa, fim do programa, continua igual, padrão. E aí, a partir do momento que a gente começava a executar a nossa aplicação, sendo ela em qualquer lá ambiente que tenha o Portugal implementado, né, ou nos testes de mesa que a gente vai fazendo, linha a linha, né, preenchendo aquela tabelinha lá que vocês já conhecem, a ideia é que aqui a gente execute todas as linhas que a gente tem na nossa aplicação até chegar ao final, dela, né? Então aqui a gente tinha um algoritmo sequencial. Os algoritmos eles sempre são executados na vertical, né, de cima para baixo. Mas agora a gente vai fazer com que a nossa aplicação ela execute algumas linhas e dependendo de uma determinada situação ela não vai executar outras, né? Então agora ele não vai ser mais apenas sequencial, né? Ele não vai executar todas as linhas, ele continua de cima para baixo, mas pode ser que numa determinada situação a aplicação acabe não executando alguma coisa. Isso é normal, isso acontece em 100% das aplicações que a gente cria, né? Tirando, obviamente, essas do começo que nós estamos fazendo aqui. E aí, para isso, pessoal, a gente vai criar agora aplicações que começam a tomar decisões baseada, né, em algumas estruturas que a gente pode utilizar. As estruturas que a gente tem, pessoal, para utilizar dentro de programação, né, e essas estruturas elas vão tomar decisões, né, então dependendo de uma determinada situação ela vai fazer uma coisa ou outra, né, a gente trabalha com duas estruturas que eu já passei ali para vocês anteriormente, que é o se e o caso.
né? Essas são as duas estruturas que a gente tem. Não importa a linguagem de programação, né? Isso existe em todas as linguagens de programação. O que muda um pouquinho é a sintaxe, né? Mas a ideia é a mesma. Mas a partir disso, então, a gente vai começar agora a tomar decisões na nossa aplicação e fazer com que as situações aconteçam dependendo de uma determinada decisão que a nossa aplicação que a nossa aplicação ali ela está programada. Então eu já tinha deixado ali, ó, pessoal, temos 7 exercícios já para trabalhar com C e com caso, para quem já for trabalhando, né? Não sei se a gente vai conseguir ver todos hoje. São exercícios simples para a gente começar a entender bem como é que funciona a coisa. E a gente já vai para a parte prática, né? Como eu disse para vocês, depois o conteúdo lá, o material, a videoaula, eu disponibilizo semana que vem, mas a ideia é que hoje vocês estudassem esses conceitos por conta própria e a gente trabalhasse aqui, ok? Então vamos lá, o nosso primeiro exercício que a gente tem que resolver, vejam que a gente não tinha exercícios dessa forma antes, é o seguinte: eu preciso ler 2 números inteiros e informar se o primeiro é maior, menor ou igual ao segundo, né? Antes da gente chegar nesse cara, vamos começar a fazer um exercício um pouco mais simples, né? Para entender como é que funciona essa estrutura, para daí a gente então passar para esse exercício aqui. Mas vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a estrutura do C, pessoal, e a gente vai começar por essa, depois a gente vê qual é a estrutura lá condicional, que é o caso, são 2 estruturas diferentes, que a gente tem que analisar e ver quando vai utilizar uma das duas, ok? A primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente utiliza o C, né, que é a estrutura condicional, lá uma delas, ele vai tomar uma decisão, e essa decisão que ele vai tomar, pessoal, sempre vai, né, a gente vai passar uma expressão para ele, a gente vai passar algo para ele, e esse algo sempre vai me retornar um verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu vou ter lá um algoritmo que verifica se um determinado número é maior do que 10. Se esse determinado número for maior do que 10, ele vai executar uma parte do meu código. Se ele não for maior do que 10, ele vai executar uma outra parte do meu código. Essa que é a ideia. Então você passa uma expressão para a estrutura condicional, que é o C, ele faz essa verificação te retorna um verdadeiro ou falso, e com base nisso é executada uma parte do código ou é executada uma outra parte do código. É assim que a gente vai começar lá. E aí, então, vocês já tinham que ter dado uma olhada nisso. Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó. E aí já vão escrevendo ali para mim no chat, pessoal, como é a estrutura, como é a sintaxe, né? Como, por exemplo, eu tenho um imprima, eu sei que quando eu tenho imprima, entre parênteses, ele vai imprimir isso na tela. O leia, lê as variáveis que a gente colocou ali dentro. Quando eu quero receber, eu tenho a flechinha. Todo final de linha eu tenho um ponto e vírgula. Então isso a gente chama de sintaxe. A gente tem que seguir essa receitinha de bolo para que o nosso algoritmo funcione, ok? Eu quero saber como é a estrutura do C, né? Como que a gente tem que escrever aqui o C para que ele funcione dentro da nossa aplicação. Não é de qualquer forma, a gente também tem que seguir uma estrutura padrão para que ele funcione lá, ok? Então escrevam aí para mim no chat quem já deu uma olhada, quem já foi dando uma estudada, como é que a gente faz a estrutura do C. Enquanto isso, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, chamado de condicional. Condicional C, onde a gente vai trabalhar essa estrutura básica. Então, eu vou criar aqui o meu programa, condicional C, e se ninguém colocar, eu vou esperar vocês darem uma pesquisada também, hein? Deixa o var lá, continua tendo toda aquela estrutura padrão, e o fim. Beleza, isso daqui continua igual, não muda em nada. Beleza? E aí vejam, né? Tudo aquilo que a gente for trabalhando, pessoal, agora, ela vai se acumulando. Né? Ela vai se acumulando, ok? Então vamos lá, o Marco mandou alguma coisa ali para nós, um C, daí temos uma condição, daí temos o então, beleza. Temos ali o Lucas também mandando
uma estrutura. Vamos esperar o que o Felipe está colocando. E aí é o seguinte, pessoal, lembrem-se. Eu sei que muitos já estão utilizando ali, olha lá, e aqui já temos 3 problemas. Eu sei que muitos já estão utilizando linguagens de programação, já estão utilizando o Visual Alg, lá o Visual Portugal, não lembro o nome do ambiente, mas, pessoal, vocês têm que se atentar para a estrutura que a gente trabalha no Portugal. Claro que ela tem alguma variação ou outra, como, por exemplo, o imprima, o escreva, coisinhas pequenas, mas a gente tem que se atentar, pessoal, à estrutura que a gente vai utilizar ali na nossa aplicação. Então vamos lá, o Marco colocou um C, né, entre parênteses a condição, e daí tem um então, beleza, tem um ponto e vírgula no final, mas já vamos ver se vai ter esse ponto e vírgula no final ou não. O Lucas já deu uma misturada ali, ó, no Portugal junto com linguagens de programação, porque a abertura e o fechamento, pessoal, com chaves diz respeito apenas às linguagens de programação e elas não existem no Portugal. E o Felipe já está utilizando um if, e if não é Portugal. If é linguagem de programação, né? If é C em inglês e é a linguagem e é a sintaxe de todas as linguagens de programação. Mas para Portugal, né? Tá, a ideia de vocês está certa, mas a sintaxe tem problema, ok? Então a gente vai começar, ó, pessoal, acho que eu estou até com a apresentação aqui da aula aberta, que depois eu vou criar lá a videoaula, que nem vocês já estão acostumados lá e tudo mais, ó. Deixa eu ver como que tá aqui. Aqui, ó, nessa daqui, ó. Opa. A estrutura, pessoal, que a gente utiliza é essa daqui, ó. O menor e o maior não precisa, assim como não precisamos de parênteses, né? O menor e o maior não existem, na verdade. Eles só estão ali para indicar que aqui vem uma condição, só para que a gente tenha um separador ali para que fique mais fácil de entender. Parênteses, né? Que nem quem tinha colocado ali, ó. Todos colocaram, né? Colocaram os parênteses ali. Os parênteses podem ser colocados no Portugal, não tem problema. Se não tiver, também não tem problema, ok? Mas a estrutura é essa. Se condição pode estar entre parênteses ou não, aí vem o então. Então, se tal condição for verdadeira, então faremos alguma coisa. E finalizamos o C que a gente abriu aqui, ok? Então vamos lá, vamos fazer um primeiro exercício para a gente entender bem essa sintaxe, ok? E daí a gente começa a pensar nas condições. E daí vocês vão ver, pessoal, agora que nessas condições aqui, ó, vai entrar toda aquela parte que a gente viu de proposições. Do e, do ou, da negação, né? E de um monte de coisas que a gente pode colocar aqui. Então, toda aquela parte que a gente viu lá, agora também vai entrar aqui. Mas então, vamos lá. Eu vou criar, então, uma aplicação que, por enquanto, não vai ter nenhuma variável, só para a gente montar a estrutura aqui, ó. Então vamos lá, C. E aí o que eu recomendo, né? Claro que no papel, quando a gente está fazendo, a gente não consegue ficar criando linha, ficar dando enter, né? Então já tem que mais ou menos estipular a quantidade ou vai fazendo linha a linha, né? Mas, deixa o C aqui, ó, e já coloco um fim C aqui embaixo, ok? Que nem a gente está vendo aqui, ó, né? C e o fim do C, pessoal. Aí é o seguinte, vamos voltar aqui, né? Ó, o Marcos tinha colocado, por exemplo, um ponto e vírgula no final, correto? Ponto e vírgula, pessoal, ele só entra quando? Me digam aí, quando eu coloco um ponto e vírgula? Quem consegue me dizer? Que daí vocês já vão entender bem. Ao finalizar uma linha de comando, beleza? Vamos ver o que vai vir ali também. Mesma ideia, beleza. Tá, ao finalizar uma linha de comando, a ideia, a questão, né, de finalizar uma linha de comando, ela está parcialmente correta. Por que que eu
a gente pode considerar aqui, né? Por exemplo, se eu tenho uma variável x, por exemplo, não tem ali, mas só para dar um exemplo, x recebe 50. Fechou essa linha de comando aqui, eu encerro ela com o ponto e vírgula. Perfeito. Aí eu tenho o ponto e vírgula ali. Só que, pessoal, o C, ele começa aqui. E aí vai ter a condição, vai ter mais alguma coisa aqui, vão ter as linhas ali dentro. Mas a instrução do C, ela se encerra somente aqui. Então, por isso que colocar, por exemplo, o ponto e vírgula aqui não está correto, porque senão eu encerraria o C nessa linha, ok? E também não tem dois pontos. Então, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó, C, condição, então. Essa, pessoal, é a estrutura, né, do condicional, a estrutura condicional C. Você tem o C para abrir o comando, você coloca uma condição ali e você tem o então. Então, se tal coisa for verdadeira, então nós vamos fazer essas instruções aqui e esse C se encerra aqui embaixo. Então, por isso que nós não podemos colocar, por exemplo, um ponto e vírgula aqui, né? Dois pontos não existe. E chaves também em Portugal não existe. Então, a estrutura, né, a sintaxe correta, pessoal, para que a gente consiga criar uma condição em Portugal é aquela ali. Se condição, então, aí fazemos alguma coisa, beleza? E essa condição aqui é aquilo que a gente quer comparar. E daí entra, pessoal, aquela questão lá, ó. Vamos até voltar aqui na apresentação 3, que a gente podia realizar, deixa eu achar aqui, ó, aqui mesmo, ó, algumas operações com cada tipo. Então, se eu tenho números, eu posso perguntar se ele é menor igual, se ele é igual, se ele é maior igual, ou se ele é diferente, ok? Então, eu posso colocar essas expressões, né, esses conectores, né, numa comparação que eu quero ali. Por quê, pessoal? Porque essa condição, o que eu coloco dentro dessa condição, ela sempre tem que me retornar verdadeiro ou falso. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, se 10 mais 10, então, posso colocar essa questão ali, vocês acham que isso funciona ou não funciona? Eu vou puxar o chat aqui para a direita, que daí fica mais fácil. Beleza? Não, né? Ela não funciona, porque a pergunta é, o resultado de 10 mais 10, ela te retorna um valor de que tipo de variável? Eu sei que ela retorna 20, mas o 20 se encaixaria em qual tipo de variável? Inteiro ou o que mais? Ou real, perfeito. Então, 10 mais 10, uma operação matemática, ela te retorna um valor inteiro ou ela te retorna um valor real, ok? É a mesma coisa, pessoal, que eu colocar uma string. Ó, nem sabia que dava para fazer isso. Para quem não sabe, acabei de aprender. Ó. Você seleciona o que você quer e quando você... Isso no Visual Studio Code, né? E você coloca ali aspas duplas, ele faz para você nas duas, ó. Não sabia. Interessante. A mesma coisa, ó, que eu fazer isso daqui, ó. Né? Se a string, aqui ele é uma string porque está em aspas duplas, então isso daqui não é o cálculo. Então eu estou colocando se um texto, então, não dá. Então qualquer coisa, pessoal, que eu coloque numa condição, e vocês vão ver agora que a gente, para frente, em todos os algoritmos que a gente for criar, a gente vai ter alguma condição, né? Essa condição é sempre naquela questão que a gente já conversou, de me retornar um verdadeiro ou de me retornar um falso. Então, ali, Jonathan, se 10 mais 10 igual a 20, aí veja o seguinte, né? Aí veja que você pode, aqui você está fazendo o quê, né? Você está colocando 10 mais 10, isso vai te retornar um resultado, correto? E depois você está comparando esse resultado com 20. É essa a ideia?
Deixa eu ver lá. Isso. Então vamos ver aqui, ó. Inclusive tem isso na nossa apresentação 3. Ó, a prioridade da execução das operações em uma expressão. Então vejam lá, ó, que obviamente executamos as coisas que estão dentro dos parâmetros, aí a gente realiza as expressões aritméticas e depois eu posso ter as comparações. Então eu posso ter dentro de uma expressão, né, um monte de operação com comparações, com não sei, posso, sem problema nenhum, porque o resultado disso daí vai ser o quê? Um verdadeiro ou um falso. Então você pode, numa expressão, colocar lá, ó, vamos até fazer aqui, ó. E daí vocês já identificam para mim o que vai ser. Vamos criar uma variável x, opa, que recebe lá, ó. Vou fazer qualquer coisa que eu não sei o resultado de cabeça aqui, ó. Vou colocar 10 mais 5 divididos por 2 maior ou igual a... não sei quanto vai dar ainda, mas vou colocar ali 8. Ponto e vírgula. Respondam para mim, façam aí. O que é essa expressão aqui, ó? Qual é o resultado dessa expressão? Quem me diz? Qual é o resultado que a gente vai ter aqui, ó, com essa expressão? Quem sabe me dizer? Falso. E aí vamos entender o porquê que é falso, né? Porque primeiro o que eu tenho que fazer? Realizo os parênteses. Ok. 10 mais 5, 15. Legal. 15 divididos por 2, 7,5. Então, primeiro eu realizo tudo isso daqui, e é exatamente assim que o computador faz, ok? Para depois fazer essa determinada comparação, né? Então, aqui, ó, eu teria 10 mais 5, 15 divididos por 2, 7,5. Resultado. 7,5 é maior ou igual a 8? Não. Então, dentro de x, o valor que eu tenho dele é falso. Logo, se eu criasse essa variável x aqui, ela teria que ser uma variável do tipo lógico. X. Ok? E aí eu tenho o resultado ali. Aí vamos... Já sabemos o resultado. 7,5 não é maior ou igual a 8. E se eu colocasse aqui agora 7,5, qual é o resultado agora que eu armazeno em x? Qual o resultado que x recebe agora? Quem me diz? Verdadeiro. Ok? Porque quando a gente utiliza, pessoal, aquele operador ali, ou, né, o maior ou igual, ou o menor ou igual, eu estou fazendo duas verificações com apenas um operador. Ok? Então tem que sempre tomar esse cuidado. Quando tem um maior igual ou o menor igual, são duas verificações que fazemos, né? Então nesse caso aqui a gente já sabe que o resultado disso é 7,5. E aí a gente pergunta, 7,5 é maior ou igual a 7, a 7,5? Maior ele não é, mas ele é igual, né? E aí, pessoal, vejam, maior ou igual. Maior eu sei que não é, então dá falso. Mas eu sei que ele é igual. Então, olha aqui, ó, se a gente fizesse... Vamos abrir o Excel. Vamos abrir o Excel aqui, ó, e vamos fazer uma tabelinha verdade. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter o maior, que é exatamente da forma que acontece. Ou igual. Opa. Igual. E aqui o resultado de maior igual. Né? Então a gente tem 7,5. Opa. Vamos colocar aqui do lado. 7,5, que é o resultado do lado esquerdo da expressão, com o valor que eu estou comparando do lado direito. Aí o que acontece? 7,5. Né? E aqui a gente utiliza o operador OU, né? Então aqui, ó, vamos colocar assim, ó, daí fica mais fácil de entender, ó. Aqui eu tenho a proposição P, que é a maior. E aqui eu tenho a proposição Q, que é o igual. E aqui eu tenho P, deleta, e Q. E aqui eu tenho o resultado de P ou Q. Opa, aqui não precisa. Lembram disso daqui?
Exatamente o que a gente já fez agora. Só que a gente está fazendo, tá estudando a fundo como é que funciona por dentro do operador maior igual ou menor igual, né? Então vamos lá, ó. 7,5, né? É maior que 7,5? Falso. Resultado falso, né? 7,5 é igual ao 7,5? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Qual é o resultado da minha expressão? Verdadeiro. Ok? Porque é maior ou igual, menor ou igual. Então, se um dos dois baterem, então eles vão ser verdadeiro, toda a expressão ela é verdadeira, justamente porque quando a gente utiliza o conector ali, né, o operador ou, né, a gente tendo um resultado verdadeiro, toda a expressão se torna verdadeira lá então. Então, pessoal, a ideia do C é exatamente essa, que qualquer condição que eu coloque aqui, o resultado dela tem que ser um resultado lógico. Não pode me retornar, não pode dar um resultado de uma string, de um texto, né, na verdade, de um caractere. Não pode ser um resultado inteiro da expressão, muito menos real. Eu posso criar a expressão do jeito que eu quiser, contanto que ao final o resultado seja um resultado verdadeiro ou falso, ok? E a ideia aqui, então, ó, é que a gente coloque dentro do C, perguntando lá, por exemplo, se 10 é maior do que 5. É isso que a gente coloca dentro da expressão. Então, é essa, pessoal, a sintaxe que a gente utiliza. Caso você queira, pessoal, e aí não tem problema, colocar os parênteses aqui, ó, para isolar, né, o início do C depois do então, e aqui ficar bem claro de entender que essa é a expressão que você está colocando, beleza, sem problema nenhum. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro algoritmo. Vamos deletar esses caras aqui, que era só um exemplo. Aqui também. Se 10 for maior do que 5, aí o que eu quero? Eu quero imprimir na tela. 10 é maior do que 5. Beleza. Pergunta, nessa linha aqui, ó, temos ponto e vírgula ou não? Sim, continua igual, ok? Então aqui temos o ponto e vírgula lá. Tá aí, pessoal. Então o nosso primeiro algoritmo que decide alguma coisa. Então aqui, ó, vejam que a gente está trabalhando com duas constantes, porque eu estou colocando direto o valor ali e não é uma variável. Então quando a gente executar esse programa, o que vai acontecer? Início, C. Aí temos lá, 10 é maior do que 5, verdadeiro. Toda e qualquer vez, pessoal, que a expressão, né, a condição que você colocou no C, ela for verdadeira, né, não importa qual é o tamanho da sua expressão, quantas coisas essa expressão, essa condição, ela está resolvendo, sempre que o resultado dela for verdadeiro, ela vai entrar no C, né? Então ela vai executar o que está dentro do C. Então se eu tivesse aqui um imprima, um outro imprima, um outro imprima, e quantas coisas eu vou tendo aqui, ele vai executar tudo o que a gente tem dentro do C. É assim que funciona. Então, na nossa aplicação, ó, nessa primeira, eu tenho ali C 10 maior do que 5. Então, vamos criar aqui, ó. Vamos criar aqui o nosso teste de mesa. Nesse caso aqui, nós temos apenas tela, porque não temos variável. Beleza? Começou o início do programa, primeira coisa que temos é o if, lá, né? A gente às vezes acaba confundindo, né? Temos o C. Se 10 for maior do que 5, qual é o resultado disso? Verdadeiro. Então, vamos imprimir 10 é maior do que 5 na tela. Então, o resultado do nosso programa é esse daqui. Ok? 10 é maior do que 5. Beleza. Chegou aqui, encerrou a instrução do C.
chegou aqui e encerrou o nosso programa. E aí agora vejam, pessoal, a importância da gente identar o nosso código, porque eu sei que isso daqui só vai ser executado caso ele caia, né, caso a minha condição seja verdadeira e ele entre aqui no if, né, no C, desculpa, entre ali no C. Então, ó, por isso que a gente identa, porque eu sei que esse comando aqui, ó, ele faz parte do C. Se eu tenho isso daqui, eu tenho que olhar linha a linha, entender bem, né, o que está acontecendo, para entender que esse cara aqui, ele só vai ser executado caso a minha condição seja verdadeira. Então, por isso que é muito importante, pessoal, a gente identar. Vocês já conseguem perceber isso lá em HTML, lá em CSS, mas em algoritmos, pessoal, é importantíssimo. Pergunta: se eu não identar o meu código, por exemplo, pessoal, em Java, ou em qualquer... Vamos pegar o exemplo de Java, ou C Sharp. Se eu não identar meu código, funciona ou não funciona? Né? Se eu executasse lá em Java, por exemplo, isso daqui, sem identação, roda ou não roda? Bigulinha não. Vamos lá, temos mais duas ali. Olha lá, já temos uma questão ali importante. Vamos esperar. Quando a gente entrar lá no segundo bimestre com C, que a gente vai utilizar, aí eu vou explicar, vocês vão ver isso, né, na prática, né? Mas, pessoal, a resposta para essa pergunta que eu fiz é depende. Depende justamente pelo aquilo que o Felipe falou. Há linguagens, pessoal, que não precisa da identação e vai funcionar, ok? Não importa o que aconteça, se não estiver identado, vai funcionar. Por exemplo, em Java, em C Sharp, né, funciona. Se você não identar, por exemplo, deixar tudo isso assim, ó, sem espaço nenhum, sem nada, sem nada, sem nada. Olha que porcaria que fica, né? É difícil de entender. Eu tenho uma grande dificuldade em entender códigos assim, por isso que eu sempre idento, né? Mas, por exemplo, se eu crio um programa assim em Java e eu crio um programa assim lá em C Sharp, funciona. Né? E depois, lá quando a gente entrar em C, que a estrutura é igual, eu explico para vocês. Já em Python, pessoal, se eu não fizer a identação, não funciona. Então, a resposta é depende. Mas a recomendação é sempre identem o código de vocês. É muito mais fácil de a gente entender, pessoal, um código identado do que um código que não está identado. Né? A gente pode, e dá para a gente, se um dia vocês quiserem, eu posso trazer 2 algoritmos para vocês impresso ou colocar na tela e falar para vocês, ó, me dá o resultado de um e me dá o resultado de outro. O identado vocês conseguem resolver muito mais rápido do código que não está identado. Porque a gente já começa a olhar, já vê o que está dentro de um if, dentro de um laje de repetição, e fica mais fácil de entender. Então, pessoal, não é nem na dúvida. Não tem dúvida nesse caso. Sempre identem o código de vocês. A única coisa é que em algumas linguagens de programação funciona sem indentação. E em Python, por exemplo, eu não lembro, acho que de uma outra linguagem, não vou lembrar de cabeça, mas em Python você precisa fazer essa indentação, senão não funciona realmente. Beleza? E aí, então, temos o nosso primeiro if. Nosso primeiro C, desculpa. Se eu falar if, pessoal, é o C, porque a gente está mais próximo aos ambientes, né? Mas quase se fosse a mesma coisa. Mas vamos lá. Ó. Dúvidas aqui, como é que funciona o C por enquanto? Para quem já deu uma olhada ou para quem está vendo agora, e daqui a pouco a gente já vai começar a resolver os exercícios ali. Tranquilo. A pergunta é: 10 maior do que 5, verdadeiro. Imprime ali para mim. Agora, vamos lá. Ó. Mudei. Vamos deixar os 2 exemplos, né? Aqui vai ficar um algoritmo só de exemplo, tá? Nesse arquivo. Não vai ter nenhum exercício resolvido. Então aqui beleza. E aqui beleza. Vamos mudar. Opa.
Ai, que legal, ele não comenta texto, que droga. Também não. Tá, então não dá nada. Deixa eu deletar aqui, depois eu coloco lá. Vamos imaginar agora que o nosso algoritmo uso um senão ou continuo normal a aplicação? Aí depende, Jonathan, a gente já vai chegar ali. Já vai chegar nessa questão, só um pouquinho. Já chegamos ali, que é o próximo passo. Agora eu tenho esse algoritmo aqui. O menor, né? Agora eu pergunto, se 10 é menor do que 5, o que é impresso na tela nesse algoritmo? Quem me diz? Esse algoritmo que está ali, o que a gente imprime na tela? Nada. Exatamente nada, pessoal. E agora, é por isso que pode ser que o meu algoritmo execute todas as linhas, como pode ser que ele não execute. Nesse caso aqui, a nossa linha 8, ela não é executada. Simples assim. A nossa aplicação simplesmente não vai passar por ali. Ok? Depois eu até posso abrir aqui qualquer, pode ser Java, pode ser C Sharp, tanto faz. Coloco ali qualquer coisinha e mostro para vocês, debugando. O que acontece? Entra aqui, verifica o retorno dessa expressão aqui. Estão me escutando? Estão me escutando? Uhum. Então beleza. O retorno dessa expressão aqui, ó, pessoal, é falsa. Sempre que o retorno for falso, beleza, obrigado, pessoal, for falso, ele não executa o que está dentro do C. Simples assim, pessoal. Regra, né, é uma regrinha. Se a expressão for verdadeira, entramos no C e executamos o que está lá. Se a expressão for falsa, não executamos o que está dentro do C. Né? Então, podemos até comentar aqui, ó, e vejam, pessoal, que até falando, né, a gente conversando aqui, ó, eu utilizo o C. Né? Então, se... Pô, os caras estão vendo a mesma tweet que eu, pelo jeito. Se o resultado da expressão for verdadeira, né, a gente... Eu nem vou colocar aqui. É executado o que está dentro do C. Deixa eu só fechar aqui, que daí cabe na mesma tela. Então, se o resultado da expressão for verdadeiro, né, a gente executa o que está dentro do C. Se o resultado... Sai daí de baixo. Sai daí de baixo. Pedro, teu microfone está aberto. Se o resultado da expressão... Vamos colocar condição, né? Fica mais fácil. Da condição for falso, não é executado o que está dentro do C. Simples assim, pessoal. Né? Isso é uma regra. Né? É assim que todos os algoritmos, todas as linguagens de programação, elas funcionam. Se o resultado da condição for verdadeiro, executa o que está aqui. Se o resultado da condição for falso, não executa. Então podemos até fazer dessa forma aqui. Ó. Deixamos aqui um resultado verdadeiro e deixamos aqui um resultado falso. Ponto, pessoal. Essa é a primeira regra, né? Claro, temos que escrever certo a sintaxe, perfeito, né? Se, condição, pode colocar entre parênteses, pode ficar sem parênteses, não tem problema, né? O então ele é obrigatório, e aí a gente executa isso daqui se essa condição for verdadeira,
né? E caso essa condição for falsa, seja falso, a gente não executa o que está lá dentro. É uma regrinha de bolo, ok? Então, no caso da gente ter uma aplicação, por exemplo, que tenha somente essa estrutura, ignorando o que a gente tem aqui, por exemplo, ele entra aqui. 10 é maior do que 5? Não. Opa, então não faz nada. Fim C e acabou a minha aplicação. Quer ver? Ó? Podemos pegar o Visual Studio aqui, ó, C Sharp. Eu podia fazer isso em Java também. Mas quer ver? Ó, já mostro aqui para vocês rapidinho. A execução do programa, como ele funciona. Vamos criar uma aplicação console aqui rapidinho. Exemplo C. Peraí. Ah, não, peraí. Ah, não, aqui eu coloquei o nome do... Ali é o nome da tecnologia. Aqui é o nome do projeto. Exemplo C. Peraí que ele já vai criar o projeto, ó, pessoal. E eu já mostro como é que a linguagem, né, de programação trabalha. Eu mostro para vocês linha a linha do que está acontecendo. Pedro, o teu microfone está aberto, cara. Tá saindo áudio aqui. Ou o Pedro não está escutando, né? Acho que não. Então olha lá, pessoal, aqui... Deixa eu só... Aqui tá gravando, tá abrindo um monte de coisa, aí demora um pouquinho. Não se preocupe com isso daqui, eu só quero mostrar a execução de como funciona um algoritmo, né? Então, por exemplo, se eu colocar ali, ó, a mesma coisa que está lá, em linguagem de programação, a gente faria lá, né? Se o 10 menor do que 5, abre e fecha chaves, né? Então não tem o então lá, isso é o então, né? Por isso que temos que seguir a linguagem, ó. O então do Portugal, pessoal, é a chaves que a gente tem, e o fim C dele é esse daqui, ó. Então aqui abriu o if e aqui fechou o if, simples assim. Console, e aqui é só a forma com que a gente imprime alguma coisa na tela. Teste. Ponto e vírgula, fechou. Né? E ó, olha que... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá, beleza. Olha que interessante, por exemplo, pessoal, aqui o ambiente que é o Visual Studio, né, a IDE que eu estou utilizando aqui, ele já está marcando aqui para mim, ó, dizendo, ele já consegue entender que isso daqui nunca vai ser executado, porque 10 nunca vai ser menor do que 5. Então, eu não preciso nem rodar. Vejam que os ambientes eles já estão mais preparados, mais inteligentes, para antes de eu rodar, ele me falar ó, que isso daqui nunca vai ser rodado. Né? Então, se eu executar a minha aplicação, só para vocês verem ali, ó, ele vai mostrar algumas coisas no console, mas são informações do console, e não vai sair esse cara que está ali. Ó, tá rodando a minha aplicação. Ó, nossa, ele demorou até para imprimir, acho que o negócio de gravar mais o Discord, mais tudo aberto dá... Ó lá, tá vendo que ele não imprimiu nada ali para mim, ó? Ele rodou a minha aplicação, né? Minha aplicação roda, mas não deu nenhum problema, né? Não deu nenhum problema não, né? Não mostrou nada na tela. Então, se eu, por exemplo, colocasse para ele executar isso daqui linha a linha, vamos rodar ali de novo, e aí vejam que a lógica é exatamente a mesma, o que muda é a sintaxe. Jesus, tá penando o computador. Calma que já vai. Se ele não der uma tela azul, tá bom. Eu mandei rodar? Ah, não tinha apertado, não. Achei que tinha apertado, mas não ia. Ó, quando eu coloco uma linha aqui, eu vou executar linha a linha, né? Ó, ele tá ali iniciando meu programa. Vai passar, ó. Deixa eu só lembrar qual que era a tecla de atalho. Ó, vai passar para a próxima linha. Vai fazer a verificação. Ó, e viu que pulou? Então ele não executa, né? Então, se a condição que eu coloco ali for falsa, ele simplesmente não executa o que está aqui embaixo, né? É assim que todas as linguagens de programação funcionam. Se eu coloco, ó, e viram ali, ó, que inclusive quando, né, ele entendeu que isso daqui vai ser executado
ele já muda de cor ali, né? Então, ele já consegue entender. Parou ali de novo, ó, if10. Vamos lá, ó. 10 é maior do que 5, ó, verdadeiro, ó, entrou, printou lá na tela, terminou o if, terminou meu programa, e agora eu tenho o resultado daqui, ó, teste. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira regra que a gente precisa, né? E aí tem que, obviamente, entender, mas é uma regrinha que, se a condição for verdadeira, executo o que está dentro do if. Se a condição for falsa, executo, né, não executo aquilo que está dentro do if. Tudo certo até aí? Tudo tranquilo? Dúvidas? Não? Tudo certo. Então, beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Aqui a gente trabalhou com duas constantes, né? Constante, pessoal, é sempre um valor fixo, um valor que não muda independente do que aconteça. Então, aquele 10 e aquele 5 nunca vão mudar, porque aquilo está implícito no meu código, né? Eu escrevi aquilo, não tem como mudar aquele valor. E se a gente fizesse com variável, eu posso, ao invés de colocar 10 e colocar 5 aqui de forma implícita, direto, fazer a leitura de um valor e utilizar a leitura, né, o valor dessa variável aqui, ao invés de valores fixos? Exatamente. Até porque, pessoal, a gente não vai saber o que o usuário vai digitar, né? Então, depende do que o cara vai entrar, né, e colocar de informação ali para mim. Então, por exemplo, se eu colocasse lá, ó, só um pouquinho, vai. Vou criar uma variável inteira. Número 1, ponto e vírgula. Beleza, vamos deixar isso aqui como exemplo. Ok? Quem está na aula vai saber os exemplos aqui. Quem não está, vai ter que dar uma olhada depois na gravação. Aqui a gente vai... nem vou comentar, né? Só vamos fazer a leitura. Leio número 1. Agora eu quero saber se o valor lido... Então, se N1 for maior do que 10... Olha lá, eu com linguagem de programação, né? Então, fim C, ok, imprima na tela o número digitado, né, ou inserido, é maior do que 10. E aí, pessoal, não importa o número que o usuário... Tá travando o que? O áudio? Estão me escutando? Deve ter dado uma... Tá, eu vou... Mais ou menos, câmbio, 1, 2, 3... o negócio aqui, ó, já deu uma zoada. Acho que a internet deu uma oscilada. Voltou? Voltou? Então, beleza. Acho que a internet deve ter dado uma oscilada ali, pessoal. Qualquer coisa, dá um grito. Que daí eu tento reiniciar lá. Mas, né, os professores das outras disciplinas, né, lá da faculdade estão relatando bastante que a internet tem dado uma oscilada. Obviamente pelo número de acessos que a gente está tendo, que é muito maior do que a gente tinha antes, né? Com certeza a internet vai sobrecarregar. E aí não importa, pessoal, o valor que o usuário insira aqui, faremos uma verificação com o valor. Qual linha? Diga lá. Esse último exemplo que a gente está fazendo aqui? Tá. Então, aqui é o seguinte, né? Ao invés de utilizarmos valores fixos, a gente vai pedir para o usuário inserir o valor. Então, a gente criou uma variável lá em cima que é o N1. Quando chegar aqui, o usuário vai inserir o valor. E esse valor inserido, a gente vai testar ele nessa condição. Então, não importa o valor que ele vai colocar. A gente vai pegar esse valor, né? A gente não, né? A aplicação vai pegar esse valor, vai comparar. Ei, que maravilha, hein? Tá, deixa eu vou dar uma reiniciada no modem lá. Tá de boa? Tá, se travar mais uma vez eu dou uma reiniciada lá e vejo se a gente limpa
Ou deve ter dado algum BO na Vivo, mas qualquer coisa eu dou uma reiniciada ali. E aí é o seguinte, então aquele valor lido, né, dentro da minha condição, a gente vai verificar se ele é maior do que 10. Não importando o valor, pessoal, que foi inserido na variável N1. Beleza? Não importa. A pergunta é, até aqui, beleza, né? Se a gente pegar lá nosso teste de mesa, aqui é N1, ok? E aqui é a tela. O cara vai inserir um valor aqui, vai passar pelo if, verificaremos o resultado, imprime o valor se for positivo a condição, né? Se for verdadeira a condição, não imprime se for falso. Pergunta é, quais os possíveis valores que a gente pode colocar em N1 para que ele execute o que está aqui dentro? Para que a condição seja verdadeira, quais são os valores que a gente pode colocar ali? Inteiro. Não, tudo bem. Inteiro, até real pode pôr, né? Poderíamos colocar aqui 4,5. 4,5 é maior do que 10? Né? Não é maior do que 10. Então, só que daí é o que acontece. Vamos ver ali, ó 0, 1. Então, se eu digitasse, por exemplo, esses valores que o Marco colocou, 0, 1, 2, até o 9 ali, né? N1 não seria maior do que 10, ele não... Não, mas tudo bem, não tem problema. Vamos mudar aqui, ó, para que ele não execute, por exemplo. Para que ele não execute. Então, a ideia que vocês estão me colocando aqui, ó, se eu colocasse valores de 0 a 9, né? De 0 a 10, na verdade, ele não executaria isso daqui. A pergunta é só de 0 a 10 que ele não executaria o que está ali ou não? Texto também, beleza. Aí, ó, Felipe responde. Pessoal, tomem cuidado. Não é porque a gente está trabalhando com números que a gente só trabalha com números positivos. O usuário tem total liberdade para colocar um menos e a partir daí digitar um valor negativo, ok? Então, por exemplo, se no leia, né, o cara insere aqui um menos qualquer coisa, esse valor, ele, cadê? Aqui. Aquele valor não é maior do que 10. Então, isso, como? Peraí, deixa eu falar com o Pedro. Só um minutinho. Só um pouquinho, pessoal. Nossa, que beleza. Dá pra mutar ele, é só clicar com o botão direito e silenciar. Ah, eu não sabia que eu podia silenciar um cara da sala. Ah, muito bom. Beleza, muito obrigado. Mas acho que só silencia. Daí na verdade acho que daí todo mundo tem que silenciar, né? Qualquer coisa todo mundo silencia. Já aprendemos ali como é que faz. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui, né? Isso daqui não seria executado, né? Caso a condição seja falsa. Mas para essa condição ser falsa, não é apenas o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todo o conjunto dos números negativos também entram aqui. Tem que tomar cuidado, porque números, né, a variável do tipo real e a variável do tipo inteira, ela trabalha com o conjunto dos inteiros e dos reais. Isso não significa que não trabalha com números negativos, porque eles continuam sendo inteiros e continuam sendo reais, ok? Então, tomar cuidado. Ah, professor, isso é pegadinha. Não, isso é matemática, né? E nas linguagens de programação, obviamente,
obedecem às regras matemáticas. Então, se eu coloco, por exemplo, um valor desse daqui, ó, né? E aí eu entro na minha aplicação e verifico se N1 é maior do que 10, não é, porque ele é um número negativo, ok? Então essa expressão retornaria falso e ele não executaria o que está aqui, ok? Aí vamos lá, ali um outro valor agora para N1, 10. Vamos colocar aqui, né? 10. Agora N1 vale 10. Né? Tá armazenando o valor 10. Qual é o resultado da condição? Verdadeiro ou falso? Falso. 10, pessoal, não é maior do que 10. Perfeito. Tomem cuidado nessa questão também. Né? 10 não é maior do que 10. Então aqui, pessoal, isso só seria executado caso o valor lido em N1 seja maior do que 10, ou seja, do 10.0001 para cima, por exemplo. Entenderam? Tendo ele casas decimais ou não. Contanto que seja maior do que 10, aí o que eu tenho aqui, ele é executado. Beleza? E aí, ó, vamos fazer uma outra questão. Agora, N1 e N2. Agora eu vou ler N1, N2. E agora vamos mudar aqui, ó, N1 e N2. Pergunta, é válido isso daqui, colocar duas variáveis na condição do C ali? Funciona ou não funciona? Funciona, né? E aí vão entrar os algoritmos que eu já passei ali para vocês, né? Então agora, pessoal, é aquela questão. Toda vez que a gente chama a variável na nossa aplicação, o que retorna dela é o valor. Né? O que retorna da minha aplicação é o valor. Então, por exemplo, em N1, a gente leu, né? Em N1 a gente leu 5 e em N2 a gente leu 10, né? Aí a pergunta que o programa vai fazer é, quanto que era ali? N1, 5 e 10, né? E a pergunta que o programa vai fazer é se 5 é maior do que 10. E não importa, pessoal, né? Não importa qual é o valor que tenha, ele vai pegar aquele valor que está armazenado lá na variável, né? Lá no endereço de memória, vai fazer essa comparação, esse resultado vai retornar um valor falso ou verdadeiro, e ele vai executar o que está aqui dentro ou não. Ok? Então é possível a gente colocar, pessoal, duas variáveis aqui dentro. Beleza? Diga lá, Felipe. Em Portugal, uma variável pode ter um input? Como assim um input? Defina o que você quis dizer ali como input, só para eu entender bem. Que input digite o número. Não, essa sintaxe não existe em Portugal. Essa sintaxe de que recebe input e digite um número não existe em Portugal. É o que o Lohan colocou ali, ó, né? Leia variável. Isso é o que você colocou aqui, né? Mas a sintaxe do Portugal é o leia entre parênteses variável, que nem a gente está fazendo em todos os exercícios que a gente fez agora. Aquela sintaxe não é uma sintaxe válida para Portugal. Beleza? E daí que entra a questão, pessoal, eu já falei, toda aula eu estou falando, né? Eu sei que vocês executam essas aplicações em ambientes de programação, eu sei que vocês querem ver como é que funciona, né? Querem olhar no computador, às vezes no papel parece que o negócio
não vai funcionar, daí vocês querem ir para o computador, não tem problema nenhum. Só não confundam as sintaxes, ok? Ah, professor, mas eu confundi lá a sintaxe do Visual Portugal, lá não lembro, Visual, alguma coisa assim, aqui na prova ou no exercício. Tá errado? Tá errado. Simplesmente porque, pessoal, se você confundir a sintaxe de C# em Python, também não funciona. Então, você tem que ver o contexto que você está inserido. Você está no contexto de algoritmos de programação, né, algoritmos de estrutura de dados, estamos utilizando Portugal. Se você está no contexto da sua empresa onde você programa, você tem que se adaptar àquele cara, ok? Então, tomem cuidado, pessoal, que a sintaxe é algo que é cobrado também, por mais, obviamente, que eu saiba o que você está colocando ali, né? A variável Q recebe um input, que é uma entrada de dados, e ali você já está colocando a mensagem, que é digite um número, beleza? Então tem que tomar cuidado, pessoal, para obedecer ali as regrinhas da sintaxe. Diga lá, Rafael. Existe else? Opa, né? Existe else. Já vamos chegar ali. Estamos quase finalizando a parte do C, daí vamos chegar na parte do senão, né? O else é o senão. Então já vamos chegar ali também, mas existe, né? Tem que existir, na verdade. Beleza, pessoal. Então o que acontece? Posso comparar. Opa, deixa eu deixar aqui embaixo. Posso comparar valores fixos. Não tem muita utilidade, obviamente, porque sempre vai dar o mesmo resultado, mas posso, ok? Sempre que a condição for verdadeira, executa o que está no C. Se a condição for falsa, não executa o que está no C. Ponto. Posso comparar o valor de uma variável com um valor fixo. Isso, pessoal, é bem utilizado, ok? E posso comparar o valor de duas variáveis. E aqui eu estou utilizando só maior e igual, pessoal, né? Porque a gente está no começo aqui ainda. Mas entra, pessoal, todos esses caras aqui, ó. Menor, menor igual, igual, maior, maior igual e diferente, ok? Todos esses operadores, eles entram, ok? Não é só esses que a gente está trabalhando agora no começo. E aí eu posso comparar o valor de duas variáveis. Ok. Pergunta. Posso criar um C para comparar, pessoal, 3 variáveis? N1 maior do que N2 e maior do que N3? 3, 4, 5, né? Mas vamos fazer com 3, que já é o maior do que 2. Posso. Poder eu posso. Escrevam aí no chat para mim o C e a condição para que isso aconteça. Né? Como se fosse aqui no algoritmo. Manda aí no chat, vamos ver o que vocês vão colocar para ver a forma com que isso é aplicado. Agora que eu percebi que os estralos da minha cadeira também saem no áudio. É um chute. Vamos lá, alguém tem mais? Alguém manda mais uma aí. Vamos fazer as comparações aí, sem medo de errar, pessoal. E é importante, pessoal, que vocês mandem aqui, escrevam. Não para, professor, eu sempre quero acertar, justamente para ter as situações que são erradas e vocês entenderem também o porquê que é errado. Agora a ideia não é acertar tudo, né? A gente não está fazendo prova, nada. Pode mandar aí. Qual foi a pergunta? Você saiu da sala para atender, Lohan? Se você saiu, eu respondo. Se não saiu, eu não respondo. Ah, então beleza. Rapaz educado. Cara, se eu posso comparar o valor entre três variáveis, por exemplo, eu quero comparar N1 maior do que N2 e maior do que N3. Eu quero só a primeira linha do if ali, né, do C. N1 e N2 maior do que N3. Tá? Mais alguém?
Temos duas opções. Vamos ver, o Lohan vai mandar alguma coisa. Só consigo imaginar em C com... Tá, mas a pergunta, os dois E's comerciais significam operador E. Temos o operador E em Portugal? Temos o operador E em Portugal, como temos o operador OU em Portugal, como temos o operador NÃO em Portugal. Assim como em todas as linguagens de programação. Então aquele E, aquele OU e o NÃO que a gente viu, também funciona para cá. Ok? E aí vamos lá, vamos analisar as duas situações que a gente tem ali. Né? A primeira do Marco, ele tem ali ó, um C, se A for maior do que B, e B maior do que C. Perfeito. Podemos utilizar daquela forma? Podemos, sem problema nenhum. Ok? Já a do Rafael tem um problema ali, ó, porque o do Rafael tem ali ó, C, N1 e N2. Só que N1, por exemplo, é 10. N2 é 10 também. Qual é a resposta de 10 e 10? Não tem uma resposta para isso. A gente não pode, por exemplo, aplicar um operador lógico em dois valores, né, em duas variáveis que tenham valores, por exemplo, inteiros. Se eu tenho, por exemplo, e já vamos fazer aqui, ó, né, vamos pegar, eu já mostro a situação correta, mas é isso que eu quero mesmo, né, essa questão para poder mostrar para vocês, né, porque o Rafael colocou ali, ó, N1 e N2. Então a gente tem ali, ó, N1 e N2. Como é que eu faço, por exemplo, isso daqui, ó, né? Tá o quê? 5 e 10. Como é que eu resolvo isso? Não resolvo, porque são tipos diferentes. Então eu estou utilizando um operador lógico em variáveis que não são lógicas, ok? Não, mas não é nem a seta para baixo, Rafael, porque a seta para baixo seria o V ali, por exemplo. Daí porque a seta para baixo seria o OU. A questão é 5 ou 10, verdadeiro ou falso? Lembra aquela questão que as proposições elas têm que retornar, elas têm que ser verdadeiras ou elas têm que ser falsas? 5 é verdadeiro ou 5 é falso? A não ser que seja uma nota verdadeira ou falsa, né? Em dinheiro, a gente não tem uma resposta para isso. Então são tipos diferentes, por isso que eu não posso perguntar se 5 é verdadeiro, ok? Ou 5 é falso. Isso daqui, 5 maior do que 10, 5 menor do que 10, menor igual, né? Igual, diferente, podemos representar assim também, ok? Tudo isso é possível, né? Mas 5, posso até colocar a letra E, não tem problema, pessoal, ou colocar a flechinha para cima, que é o acento circunflexo lá, isso não tem resposta, né? Então 5 e 10 não me retorna nada, ok? Então, pessoal, a forma correta de fazer seria a primeira comparação entre a variável A e B e depois entre a variável B e C. Sempre a gente separa, pessoal, em pares, né? Então, o que não seria válido também, a gente não faz desta forma, é isso daqui, ó, C. E vamos declarar lá em cima, né? Agora o N3. Vamos deixar sem declarar. Ó, N1 maior do que N2. E já vamos colocar um então aqui, né? Beleza. I maior do que N3. Isso daqui é válido? Não. Isso daqui, pessoal, também não é válido. Não é a forma de fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai ver, né? Se você quer saber se o N1 é maior do que N2, na verdade, o que você quer saber aqui, né, é se o N3 é maior do que os dois primeiros. É essa a resposta que a gente vai ter no final. Então, primeiro você faz uma condição, ok? Fazemos uma aqui, ó. Se você quiser isolar nos parênteses também, ó, aqui, ó, abra um parênteses aqui, fecha um parênteses aqui. Beleza. Pergunta: isso daqui está correto ou não? Ele até
Tá, pessoal, mas a gente sempre deixa o mais explícito possível, né? Eu gosto. Fica meio estranho, exatamente, né? Fica meio estranho. Eu sei que a primeira expressão ela vai ser um verdadeiro ou falso. E aí depois eu consigo... assim, olhando a gente até consegue resolver. Nós, olhando. Mas isso não funciona no computador, pessoal. Isso não funciona no computador. Porque a pergunta eu tenho que resolver os parênteses de dentro para fora, correto? Então a primeira coisa que eu tenho que resolver é se N1 é maior do que N2. Então eu vou pegar essa linha aqui para trazer para o nosso teste de linha. Opa, por que ele copiou tudo? É isso aqui está lá. N1 está aqui e N2 está aqui. Tela está para cá e N3 está aqui agora. Deletamos lá. Beleza? Aí ele vai resolver o primeiro. N1 é maior do que N2? N1 é maior do que N2? Não. Então aqui deu falso. Só para a gente colocar um exemplo. Falso é maior do que N3? N3 é 15. Qual é o resultado de falso maior do que 15? Entendeu a questão? Não tem como eu comparar, pessoal, tipos diferentes. Então, por isso que... por isso que isso daqui também não funciona. Né? Assim como sem nenhum parênteses não funciona, se você isolar a primeira expressão, também não funciona. Ok? Não funciona, porque o resultado de N1 maior do que N2 é um resultado lógico. Legal, verdadeiro ou falso. N3 é um valor inteiro. Beleza? N3 é um valor inteiro. Como é que eu vou comparar um valor falso sendo maior? Falso não tem como comparar com maior ou menor. Valores lógicos você só compara com igual ou diferente. Né? Não tem como eu comparar falso maior do que verdadeiro. Então, como é que eu faria isso daqui? N1 maior do que N2. E numa outra expressão, N2... Né? Não, daí na verdade tem que ver o que o algoritmo vai pedir, né? Mas daí eu perguntaria se o N2, por exemplo, é maior do que o N3. E eu fecho isso daqui. Pergunta o que está faltando nessa expressão, nessa condição, na verdade? Um E ou um OU, perfeito. Né? Aqui a gente está... Eu estou jogando situações para vocês, entenderam, pessoal? A gente nem quer saber se N1 é maior do que N2, se é maior do que N3. Não é isso que me importa agora, né? Eu não quero saber qual número é maior. Isso depois a gente cria um algoritmo que faz. Mas o importante é saber que quando eu coloco duas ou mais condições dentro do meu C, eu tenho que sempre separar as condições em pares. E aí... eu tenho que unir essas condições pelo E ou pelo OU. Ok? Pode utilizar o E ou o OU, como se você quiser, pode utilizar o E ou o OU. Ok? Então, pode utilizar esses caras aqui e pode utilizar esses caras aqui. Sem problema nenhum, né? No algoritmo, pessoal, não vai ter problema, porque são símbolos que a gente aceita e não vai ter nenhum problema. A única questão é que o quê? Se eu tenho duas coisas para comparar numa mesma condição, separo ela num par, depois separo ela em outro, junto elas utilizando os conectores E ou, e aí eu vou ter um resultado ao final verdadeiro ou falso. E aí vamos lá. N1 é maior do que N2? Daí a gente vai ter ali, N1 é maior do que N2? Não. Então o primeiro é falso. Né? E aí o N2 é maior do que N3. N2 é maior do que N3? Também não. Se fosse um E, né, aqui na verdade ele nunca executaria porque as duas condições elas são falsas. Ok? As duas condições aqui para nós com aqueles valores lidos são falsas. Ok? Então, pessoal, professor, daí eu tenho mais uma condição. Coloca lá um E ou um OU, depende daquilo que você está criando e cria a outra condição ali.
beleza? É assim que funciona lá, e daí depois no final a gente tem um fim C aqui. Beleza, pessoal, aqui ok. Né? Vamos deixar esse cara comentado para que a gente se atente a um fato importante. Agora eu vou montar uma expressão aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar aqui. Então aquele ali é um exemplo de cima, e agora a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Se o N1 é maior do que o N2 e o N2 é maior do que o N3, onde é que dá erro isso na minha aplicação? Esse cara aqui, ó. E analisem como um todo aqui aquilo que a gente está fazendo. Onde é que isso daqui vai dar erro? Qual é o problema que a gente tem aqui? Se a gente subir, pessoal, no meu algoritmo, o que está faltando? Declarar a variável N3, né? N2 tem ali, né? Declarar a variável N3, então tomar cuidado, né? Numa linguagem de programação isso nunca vai funcionar, porque ele vai falar para você, ó, não existe variável N3, né? Então tomar cuidado. Lembra que eu fui declarar ali, daí eu falei, não, vamos deixar sem. Então tomar cuidado aqui na declaração. E em momento algum, ó, tudo bem que a gente está colocando só exemplos, mas em momento algum eu também fiz a leitura dessa variável. Então também não esquecer de ler o valor da variável, porque se você não ler o valor da variável, não tem com o que comparar. E aí vamos fazer uma seguinte situação. Vou declarar aqui, ó, x1, x1 e x2. E agora eu vou trocar. Aqui vocês já entenderam, beleza? Era só um testezinho. Daí eu vou perguntar ali, ó, se o x1 é maior do que x2. Legal. Aí eu li o valor. Leia. x1. E aí vamos dar um imprima. Né? Vamos colocar um imprima para ter alguma coisa na tela, né? x1 maior. Ponto e vírgula no final. Pergunta, pessoal, isso daqui funciona ou não funciona? Não. Não. Tem que ter o valor, pessoal, de x2. O que eu quero mostrar aqui é que a gente não pode assumir que se eu não li o valor de x1, ele é zero. Ah, professor, mas ele tem que ser zero. Não, ninguém disse que ele tem que ser zero. Ok? Então, se você vai utilizar uma variável para comparar o valor dela, e vocês vão ver que quando a gente chegar em laços de repetição para acumular valor, tem uma situação bem interessante com relação a isso, mas sempre que você comparar uma variável, pessoal, ela tem que ter alguma coisa. Você não pode, por exemplo, comparar lá, né, se a gente mudasse, sei lá, vamos deletar aqui. Se a gente mudasse ali para x1 e x2, e aqui eu li 5 e aqui eu não li nada. 5 é maior do que nada? Não sei, é nada. Então eu não tenho valor. Logo, pessoal, eu não posso comparar. Então são pequenos detalhes que fazem com que a nossa aplicação ela não funcione. Beleza? Então são detalhes essenciais ali que a gente tem que tomar cuidado lá então. Beleza? Dúvidas aqui, ó, pessoal? Ficamos 1h20 aí só no SEI para ver todas essas questões. Lembrando, depois eu faço uma videoaula menor e publico lá no portal com tudo isso daí, mas a aula de hoje também está guardada lá. Vai estar, né? Estou gravando ela também. Vamos voltar ali agora então para o Visual Studio Code. E agora, beleza. Se for verdadeiro, executa o que está no C. Se não for verdadeiro, sai dali, né, e passa batido. Só que, pessoal, existe a possibilidade de no C eu executar alguma coisa se for verdadeiro e executar alguma coisa caso aquela condição não seja verdadeira, né? Porque imagine o seguinte... Caiu? Caiu? Não? Não? Tudo certo. Porque imagine o seguinte... Eu quero saber se um valor, se por exemplo, a única coisa que eu quero é imprimir na tela, né, vamos dizer que a gente tem x1 e x2 ali.
Ok? Vamos colocar a leitura do valor do x2 ali também. Beleza. Então eu quero aqui perguntar, né, e dizer, ó, x1 é maior ou x2 é maior. Né? Eu tenho dois valores e eu quero apresentar uma mensagem se um ou o outro é maior. De acordo com o que a gente viu agora, pessoal, até agora, eu faria isso daqui. Ó, ele vai ter aqui, né, leio os dois valores. Se x1 for maior do que x2, apresento aqui, ó, x1 maior. E aqui era um ponto de exclamação. E aí depois eu quero apresentar se x2 é maior. Como é que eu poderia colocar essa condição aqui para imprimir de forma correta essa mensagem? x2 é maior. Como é que eu poderia colocar aqui? Quem me diz? Não, sem chegar no senão ainda. Com o if do jeito que está ali. Já vamos chegar no senão. Esse é o próximo passo. Ó, eu tenho aqui, ele vai imprimir o x1 maior. Inverte o sinal. Posso inverter o sinal. Então, se x1 for menor do que x2, significa que x2 é maior. Há uma outra forma de fazer? Várias. Né? Eu posso perguntar e inverter as variáveis. Uma forma variável, eu consigo referenciar de alguma forma a validação acima? Conseguimos. Quando a gente entrar em C encadeado, conseguimos também. Ó, mas se eu quero, do jeito que a gente viu até agora, dizer que x1 é maior ou x2 é maior, poderia fazer dessa forma. Verifico aqui, beleza, aqui ele imprime x1, depois crio um outro if e verifico se ele é, né, o x2 ele é maior. Colocando x1 menor do que x2 ou colocando x2 maior do que x1 também, né? Posso inverter simplesmente o operador ou posso inverter as variáveis. O resultado é igual. Vejam que, pessoal, a forma de perguntar, existem várias formas de perguntar por um resultado final igual ao que a gente quer. Só que, pessoal, claro que isso daqui não é um negócio viável. Não é que não é um negócio viável, mas existem outras formas de eu fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Se eu quero, pessoal, perguntar se o x1, né, na verdade, se eu quero mostrar qual é o maior valor lido, eu vou colocar ali x1 maior do que x2, então imprima x1 maior. Beleza, ponto e vírgula. E agora eu quero, pessoal, utilizar o mesmo C, sem a necessidade de criar um novo, para dizer que x2 é maior. Aí entra na questão que vocês já falaram ali do else, que é em linguagem de programação, do senão, né? Então eu tenho se, então vai fazer isso daqui. Senão, aí eu tenho a execução de alguma coisa caso o resultado dessa condição seja falso, ok? Então, olha lá, ó, aqui eu imprimiria o que? x1 menor ou x2 maior. Beleza? Então, aqui, ó, eu verifico, x1 é maior do que x2? Sim, senhor. Então, vai imprimir essa mensagem aqui. Se x1 não for maior do que x2, não executa isso daqui e executa o cara de baixo. Ok? Então, quando a gente tem o se e senão, pessoal, aqui é o resultado verdadeiro, condição verdadeira, que é, pessoal, a mesma coisa que comentamos aqui em cima, só executa o que está dentro do se caso a condição seja verdadeira. Ok, então executa aqui. E se eu tenho um senão, aí eu executo a condição com o valor falso. Ok? Beleza aqui então, pessoal? Ó, então se eu tenho um se e um senão, aqui é executado quando essa condição for verdadeira.
Caso essa condição não seja verdadeira, então se x1 é maior do que x2, é falso. Então ele cai no se não e imprime a outra informação. Dá para aninhar condicionais em Portugal como se aninha nas outras linguagens? Sim, sem nenhum problema. A única coisa que, dependendo da forma que você aninha lá, não aninha aqui. Não existe um if-else aqui, ok? E daí a gente vai chegar lá, já vamos fazer essa situação aqui. Já vamos fazer essa situação, né? Eu já mostro para vocês também. Pessoal, então vejam que a gente pode utilizar o se para testar uma condição, perfeito? Que é o que a gente fez daqui para cima, porque a gente só tem se, aqui só o se, aqui só o se, só o se e só o se. Então, em todos esses, a gente testa apenas uma coisa. Se tal condição. Beleza. Aqui a gente testa duas. Concordam comigo? Porque aqui eu testo se o x1 é maior e aqui eu testo se o x2, né, se ele for menor. E a pergunta é, e se eu tiver três possibilidades, como é que eu testo isso? Quem me diz? Vamos dizer que... Vamos fazer o... Pode ser um C de novo, né? Mas tem que ver, agora é a questão, como é que eu coloco esse C novamente, né? Então vamos fazer um exercício. Eu nem sei se esse exercício está ali na lista, mas se tiver já come ele. Mas tem vários que são parecidos, não tem problema. O que acontece, pessoal? Eu vou ter 3 faixas de idade. Exercício 3. Aqui entra também, entra com 3 possibilidades, mas aqui entra um cálculo matemático também, vamos fazer um pouquinho mais simples ele. Vamos fazer o seguinte, ó, vai ler um valor, né? Então vamos colocar aqui, ó, ler a idade de uma pessoa. Um valor inteiro. Começa lá, digita o valor da idade, lê a variável idade. Aí o que eu quero? Se... vamos colocar aqui, se a idade for menor, vamos colocar aqui de uma forma genérica, tá? A gente não vai entrar no mérito da coisa. Se for menor do que 12 anos, é criança. Se a idade for menor, se a idade for, tem um menor a mais ali, né? Menor do que 12, na verdade não, né? Se for maior do que 12 e menor, por exemplo, do que 18, a gente tem aqui um adolescente. E a última possibilidade, se a idade for maior do que 18, nós temos então um adulto. Então vejam o que eu quero mostrar, o que eu quero, pessoal, vou explicar agora aqui só para deixar ali para vocês verem os parâmetros para poder criar esse algoritmo. O que eu quero é comparar um valor com 3 possibilidades. Então tem que me dizer se é criança, que é menor do que 12 anos, ou menor ou igual, vejam a forma que vocês querem fazer, isso não vai alterar. Se for entre 12 e 18, esse cara, ele é um adolescente, e se for maior do que 18, ele é um adulto, ok? Então, se eu digito 10, tem que aparecer criança. Se eu digito 15, tem que aparecer adolescente. Se eu digito 19, tem que aparecer adulto, beleza? Vendo isso que a gente trabalhou agora, pessoal, tentem criar esse algoritmo que imprime esses resultados, né, essas faixas de idade, para o valor da idade que vai ser lido, beleza?
Aí daqui a pouco, daqui uns 10 minutos, a gente resolve esse exercício, mostra para vocês como é que ele ficaria, ok? E daí depois vai ter a lista de exercícios para fazer. Que daí a gente consegue, aqui a gente abordou quase todas as possibilidades da utilização da estrutura condicional C. C dentro do C não, essa é uma ideia. Né? O Vinícius colocou ali C dentro do C não, é uma ideia. Em momento algum, pessoal, vocês me ouviram falar que eu não posso ter um C dentro de um C. Entenderam? Né? Ou um C dentro de um C não. Entenderam? Então eu posso ir colocando... eu posso colocar um C dentro de um C? Eu posso colocar um C dentro de um C não? Posso, sem problema nenhum. Ok? Então tentem imaginar a estrutura. Se quiser criar só o C, não tem problema, né? Porque esse não é um exercício... Acho que não tem esse exercício na lista. Mas então tentem fazer esse algoritmo. Vou dar uns 15 minutinhos ali. E daí daqui a pouco no final a gente já realiza esse exercício junto. Vamos só esperar o que o Rafael está dizendo ali. Tá. Não, então beleza, Rafael. Vou bloquear aqui, vou botar o microfone, dar uns 10, 15 minutinhos, daí eu já volto, a gente discute sobre isso e depois a gente encerra a aula e daí fica a lista de exercícios para a gente trabalhar semana que vem também, né? E daí vocês vão realizando os exercícios lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos fechar ali então. O exercício ali, ó, pessoal, na verdade a gente utiliza tudo aquilo que a gente já trabalhou até agora. E justamente, pessoal, entra nessa questão. Cadê? Cadê a questão com mais comparações que eu tinha feito? Eu acho que eu acabei apagando. A questão que a gente tinha colocado aqui. Entendeu? O que a gente vai fazer primeiro, ver como é que a gente vai separar as coisas, né? Porque a gente tem 3 situações, 3 faixas de valores, e a gente tem que ter todos esses resultados, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar o if, vamos ler a idade, vamos declarar a idade, já que a gente está colocando tudo no mesmo arquivo. E fazer a leitura da idade. As mensagens eu não estou colocando aqui, pessoal, justamente porque... que droga. Justamente porque a gente está trabalhando só a parte do if, né? Não estamos trabalhando não estamos criando todo um algoritmo, estamos colocando várias possibilidades aqui, justamente para que vocês consigam fazer os exercícios lá. Mas vamos ali, então eu li a idade, beleza, aí eu vou ter o meu C. E a primeira questão qual é a primeira comparação que eu coloco? Quem me diz? Quem consegue me dizer lá qual é a primeira coisa que nós iremos comparar? Se a idade for o quê? Tem alguém me escutando? Opa! Opa, eu acho que eu não... Deixa eu entrar aqui. Não, pera aí. Eu voltei. Nova janela. Não, peraí. Parar de transmitir. Deixa eu voltar. Voltei para cá, beleza. E deixa eu projetar de novo. Vamos lá. Agora deu certo. Achei que eu não estava transmitindo. Mas vamos lá. Já me mandaram aqui, inclusive. Vários me mandaram lá. Parará. Não tinha visto.
Vamos lá, já tenho, aqui eu já abro, vamos ver. Ó, beleza, menor, se não... Tá, já vamos falar sobre isso daqui, Jonathan. Tá quase lá. O Marco. Se a idade for maior igual a 18. Tá. Marco. Ó, eu vou... Dos que me mandaram aqui, ó, eu vou dar uma passada rápida e já vou falar o que precisa alterar ou não, e daí eu mostro aqui no computador como... No algoritmo como vai ficar. Deixa eu abrir o do Vinícius. Que daí a gente já consegue na ordem ali. Vamos lá, o primeiro do Vinícius. Lê a idade, imprime a idade. Menor do que 12, imprime se é criança. Tá. Vinícius, o teu vai funcionar. Ok, ele vai funcionar. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar aqui. Dá uma olhada em como eu vou resolver o exercício ali. Mas basicamente você não precisa desta comparação aqui. E eu já vou explicar o porquê. Mas ele tá ok. Vamos ali no Jonathan agora. Menor do que 13. Criança, se não ser... Tá quase lá também, Jonathan. O teu também tá quase lá. Uma questão ou outra de sintaxe, algumas coisinhas que a gente precisa também acertar ali. E depois comparem linha a linha com o que eu vou fazer com o de vocês. Vamos ver o do Marco aqui. Digita lá, idade. Marco, o teu tem problema, Marco. Ele vai funcionar para algumas situações e para outras não. Ok? Deixa eu só ver o seguinte. Se ele for maior ou igual a 18... é que você está começando invertendo a situação. Deixa eu ver aqui. Maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, imprime se é adulto. Se não, você verifica se ele é menor. Se não... Não, ele vai funcionar. É que você começou com o 18, né? Beleza. Ele perguntando se é maior. Se ele não for maior, ele cai aqui. Daí pergunta se ele é menor do que 12. Senão ele vai cair aqui. Depois testa ele com as com os três valores e vê se ele dá certinho, mas olhando assim acho que vai. Só que tem um problema de sintaxe no teu. Dá uma olhada como eu vou resolver ali no meu. O teu tá faltando um fim C aqui. X2 seria... Não, mas espera aí. Rafael, o teu... na verdade aqui, é para ler uma variável só. E aqui você não vai utilizar, por exemplo, aqui você está perguntando, né? Tô falando do Rafael aqui, né? Ele está perguntando se N1 é menor do que X1. Na verdade, N1 seria a idade, tem que perguntar se ele é menor ou igual àquele valor estipulado que eu coloquei ali, de 12, né, de 18 e aqueles valores. Então você não vai colocar entre variáveis. E tem problema de sintaxe também. Já vamos resolver ali. Vamos ver aqui o do Masterchef. Agora que eu entendi. Leu a idade. Estou no do Masterchef ali. 21,50. Se a idade for maior do que igual a 18, então ele imprime adulto. Se ele for menor ou igual a 12, ele imprime criança. Se for maior, tá. A princípio tá ok, temos que testar, né? Mas ele me parece ok, mas tem erro de sintaxe. Com certeza. Já vamos lá. Maior ou igual a 18, menor ou igual a 12, dá menor para... Então, Jonathan, aí que nem vocês estão me perguntando, os operadores ali, maior ou igual a 18, menor ou igual a 12, isso é só uma questão da gente encaixar os operadores junto com o valor. A gente já vai ver isso. Isso não é tanto o problema do maior igual, menor igual, isso não dá tanto problema. E aí o Jonathan me perguntou, do menor para o maior, na verdade assim, tanto faz. É que como eu coloquei do menor para o maior, essa é a ordem que eu vou seguir. Mas se você quiser fazer da maior para a menor, também não tem problema, contanto que ele responda que se até 12 anos for uma criança, depois adolescente, depois um adulto, sem problema nenhum. Ok?
Beleza, certo, beleza, entendi. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver ali, vamos ver como é que ele ficaria. Eu vou abrir um algoritmo novo ali, um arquivo novo. Depois tinham me mandado até uma dúvida ali no privado, eu perguntei para um outro professor ali que ele está acompanhando junto comigo, que eu estou transmitido para ele por outro lugar, né, eu perguntei ali para ele. Depois eu já resolvo lá a dúvida para quem me perguntou no privado. Vamos lá. Então vamos criar aqui, ó. Esse eu vou criar separado. Daí eu coloco hoje, pessoal, esse arquivo e esse novo que eu vou colocar ali, ó, lá no portal. Aqui a gente vai fazer o algoritmo. Não, tá certo. Algoritmo idade. Beleza. Então vamos lá. Programa. Algoritmo idade, ponto e vírgula, var, droga. Às vezes o tab não funciona e eu não entendo porquê, mas vamos lá. Inteiro idade. Ok. Não sei o que acontece, que às vezes não funciona o meu tab. Deixa eu deletar aqui. E é no arquivo de texto, ele não tá... Ó, estranho. Agora eu entendi. Quando eu aperto o tab aqui, ó, não sei porquê. Tô vendo que ele muda o foco para a esquerda? Nos caras que estão aqui, ó. Ele tá mudando o foco, por isso que ele não tá funcionando. Tá, depois eu tento identar ali. Início. E fim. Se alguém tiver resposta para isso... Ó, agora ele parou de funcionar de vez o tab. Será que salvar? Não. Vou ter que tabular agora com espaço. Depois eu tento ver. Porque é um arquivo texto, né? Então ele não entende essa questão. Mas era para funcionar. Depois eu vejo. Então vamos lá. Vamos imprimir uma mensagem. Digite a idade. Ó, agora ele vem para cá e tá. E vamos ler a idade. Beleza. E aí agora a gente tem que fazer as verificações. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente tem ali, né, faixas de valores, né, onde a gente, na verdade a gente tem que, dependendo do que acontece, a gente vai ter que dar 3 respostas, né, 3 respostas são obrigatórias. A gente tem 3 saídas, né, o criança, o adolescente e o adulto, né, então a primeira coisa que a gente tem que testar no if, uma primeira condição. Sempre comecem, pessoal, e daí vocês já vão entender o porquê, com a primeira ou com a última condição. Nunca comecem pelo meio, né, onde eu vou perguntar, se a idade, né, o C na verdade, a idade é maior do que 12 ou menor do que 18. Não, começa perguntando ou de baixo ou de cima, inclusive para ter uma ordem lógica mais fácil de entender. Então eu vou perguntar se a idade, e daí quais eram as condições que a gente colocou lá, se ela for menor do que 12 anos, né? Então se a idade for menor do que 12, então. E aí, para não esquecer, pessoal, fim C. E bastante gente errou ali, ó, nessa questão, depois verifiquem lá. Abri o C e o fim C, né? Fechei o C ali, beleza. Se ela for menor do que 12, então... Ai, meu Deus, tem que fazer com espaço. Tem que fazer com espaço. Então eu vou imprimir ali, ó. Imprima criança. Beleza. Ponto e vírgula. Poderia ter um outro C? Poderia ter um outro C e daí teria um terceiro C. Daria para fazer assim? Dá, mas obviamente que não é essa a ideia, né? A gente encadear ali os ifs. Quando a gente fala de if encadeado, pessoal, é que a gente está colocando ifs dentro de ifs, né? Ifs que eu digo é o C, desculpa. O C dentro de C, ok? Então eu vou testar se ele é menor do que 12. Se for menor do que 12, acabou por ali. Mostra na tela criança e fechou. Então eu não posso ter o fim C aqui, né? Então eu tenho que ter o senão. Senão.
Se eu tenho um senão, eu tenho que ter o fim C aqui. Ó, então toma cuidado para quem me mandou ali, olha a estrutura lá, veja que estava faltando fim C em alguns lugares. Então eu tenho a abertura do C aqui, ele tem um senão, tudo bem, mas esse C, ele fecha aqui embaixo. Aqui eu tenho um C, ok? E esse C ele vai ter um senão. Então se ele for menor do que 12, ele cai para cá. Se não, eu tenho que testar mais duas possibilidades, ok? Para ver se ele é adolescente ou se ele é adulto. E aí vejam a sacada aqui agora, pessoal, como a gente pode melhorar. O que não tem aqui, ó, pessoal, é algumas coisas que as linguagens têm, que é o else if, daí a galera coloca o C direto aqui. A ideia não é essa, ok? Você não coloca um C numa mesma linha de senão, né, em Portugal. Então você vai aqui, ó, ter um outro C, né? Então agora eu vou ter o C aqui. E agora a questão é, vou ter um então. Vamos ter um então aqui. Qual é a condição que eu coloco dentro desse C agora? Quem me diz? Vocês me mandaram ali, mas mandem de novo só para a gente discutir essa questão. O que eu coloco dentro desse C? Se está entre 12 e 18. Se ele é maior do que 18, maior ou igual, se ele é menor do que 18. Ó, pessoal, eu não preciso colocar duas comparações ali, né, como alguns de vocês colocaram. Se está entre 12 e, por exemplo, que nem a ideia, eu entendo, dá para a gente fazer dessa forma, colocando aqui o entre 12 e 18 que o Vinícius colocou. Mas vocês concordam que se ele não entra no if, procuraria com PROC-V? Não, PROC-V é Excel, né? Com 1? Jonathan, esse daí é PROC-V é Excel. PROC-V não tem... Daria para fazer em Excel assim, mas não tem aqui. Em linguagem de programação não tem. Então vamos lá. Ele vai ter o if 12, ok? Menor do que 12. Então se for menor do que 12, acabou por aqui. Vocês concordam comigo que se ele não for menor do que 12, né, se ele não cai aqui nesse if, ele já é maior do que 12? Então, pessoal, aqui eu só preciso perguntar se ele é menor, qual era a condição que eu tinha colocado ali, só para deixar bem certinho. Tá. Se é maior do que 12, ok, e menor do que 18. Então vamos colocar ali menor do que 18. Então vejam lá. O valor ditado foi 12. Ok? 12 não, vamos colocar 11. 11 é menor do que 12? Imprima a criança. Acabou. Nosso algoritmo acabou por aí, porque aqui é verdadeiro e não vai executar nada que está ali. Perfeito aí? Ou dúvidas? Tranquilo? Ó, agora eu li o 12 ou 13, tanto faz, né? Daí vai perguntar lá, ó, idade 13 é menor do que 12? Não. Então eu já sei, pessoal, que a idade é maior do que 12. Porque se ele não parou por aqui e ele veio para cá, significa que ele é maior do que 12. Então eu não preciso, por exemplo, perguntar aqui, ó, se a idade é maior do que 12. Eu vou colocar tudo junto aqui com o E ou o acento circunflexo. E a idade menor do que 18. E aqui daí a gente separaria, né? Colocaria assim, né? Só para a gente ter uma ideia boa aqui, ó, da separação. Aqui. Vocês conseguem entender o porquê isso que eu estou marcando aqui não é necessário? A gente colocar? Entenderam a questão, pessoal? Exatamente, ele já verificou antes. Eu posso colocar aquilo ali? Posso. Ele vai ser maior do que 12? Vai, porque ele já passou pela verificação lá em cima. Vai funcionar? Vai.
mas não há, exatamente, né, ele é redundante, não há necessidade de colocar, né, porque se ele caiu no senão, significa que a idade, né, ela é maior do que 12, entenderam? Então eu não preciso fazer esses testes. Por isso que se a gente colocar em ordem, né, o menor, depois o do meio e depois o maior, ou quantas opções eu tenho, mas do menor para o maior ou do maior para o menor, eu consigo ir testando tudo com apenas um if e não preciso colocar dentro do if mais condições, ok? Então aqui, ó, eu imprimo que ele é um adolescente, ponto e vírgula. Beleza. E agora, pessoal? O que eu coloco ali? Um senão? O que eu coloco ali agora para fechar? Aí que tá. Vamos lá. Aí tá. Só que vejam o seguinte. Posso ter um C aqui? Não. O que eu teria que ter? Um C não. E ó, o que faltou em muitos de vocês ali, ó, um fim C. Ó, C, senão, fechou aqui. C, senão, fechou aqui. Dá uma olhada no algoritmo de vocês para ver se tem essa estrutura aqui, ó. Abriu um C, tem que fechar. Abriu um C, tem que fechar. Ok? Então dá uma olhada lá. Aí vamos lá. C for menor do que 18, né? Então, aqui ele era maior do que 12, caiu aqui. Aí eu perguntei, é menor do que 18? Caiu aqui, adolescente. Ah, aí ele vai cair aqui. Aí eu pergunto para vocês, existe a necessidade de eu colocar um C perguntando se a idade é maior do que 18 aqui? Nossa, vai lá para cima. Ó, aqui, por exemplo, um fim C. Não. Não precisa, pessoal. E aí vai uma regrinha que auxilia bastante na construção dos algoritmos, né? Sempre que, pessoal, você tiver que testar N possibilidades, aqui a gente tem que testar quantas possibilidades? Aqui a gente tem que testar 3. A quantidade de C que você tem, de Cs ali, né, da estrutura C que você tem para testar isso, é sempre de quantidades, né, que vai ser o N menos 1. Então, se você tem que testar 3 possibilidades, então, né, 3 menos 1, 2. Quantos Cs vocês precisam? 2. A última possibilidade vai aonde? No senão. Por quê, pessoal? Porque se eu já testei, por exemplo, criança e adolescente, por exclusão ele é adulto. Ele vai cair na questão de ele ser maior do que 18. Então, ele sendo maior do que 18, eu não tenho C. Eu não preciso disso, ó. Eu tenho simplesmente aqui, ó, imprima, droga, adulto, ponto e vírgula. Entenderam a questão? Então, se eu tenho 3 possibilidades para testar, menos 1. Então, eu tenho 2 Cs e a última vai ser a nossa última. Se eu tenho 30 possibilidades ou 10 possibilidades, né, vamos dizer que eu tenho 5 possibilidades para testar. Eu vou testar 4 e a última é por exclusão. Tem que cair na última, né? Eu não preciso testar ela, porque se não for a primeira, a segunda, a terceira e quarta, ela tem que ser a última. Então, por isso que se você montar esse cara aqui, ó, bonitinho, você não testa a última. Você não precisa testar, ok? Ele vai cair aqui com certeza. E aí o que a gente tem que prestar atenção? Ó? C, senão. Não é porque tem um senão que não tem um fim C. Tem que ter um fim C. Abriu um C de novo, tem um senão, beleza. Não esquece de fechar esse cara aqui. Tem mais uma possibilidade, abriu o C, fecha, tem o senão, fecha com o fim C lá, ok? Então essa, ó, é a estrutura que a gente pode criar ali para resolver esse problema. Vamos testar ali, ó, pessoal. 10 e 11. Demos uma estendida ali, mas já fechamos, ó. Vamos tirar ali, ó. Vamos colocar lá, ó, idade. E não se preocupem, pessoal, isso daqui
fazer, como vocês já estavam bom lá naquela questão de algoritmos sequenciais, né, que já estavam entendendo tudo, aqui é pegar o jeito e começar a fazer. Então vamos lá, ó. Vou começar pela do meio, 15 anos. Né? Vamos testar as possibilidades. E é sempre bom, pessoal, testar dessa forma. Não colocar ali a primeira a idade, depois a segunda, a terceira na ordem. Testa tudo zoado, testa tudo ao contrário, para ver se o algoritmo de vocês funciona mesmo. Então vamos lá, idade 15. Vamos lá, 15 é menor do que 12? Não. Falso. Concordam comigo? Falso. Então, se 15 não é menor, né, do que 12, tá falso. Caiu no C não. Caiu no C não, vim para um próximo C. 15 é menor do que 18? É. Imprima adolescente. Então, se aqui deu verdadeiro, não vai cair no C não. Fim C, e ao final eu tenho a impressão de adolescente. Então, 15 não é menor do que 12, deu falso. Caiu aqui, 15 é menor do que 18? É. Então, adolescente. Vamos testar, ó. Agora com... Vamos colocar, sei lá, 20, 21, sei lá, qualquer idade maior ali, né? 21 é menor do que 12? Não. Falso. Caiu no C não. 21 é menor do que 18? Não. Então, né, ele é adulto. Entenderam a questão? Então, se eu formulo esse C aqui, ó, corretinho, sem dar brecha para alguma faixa que eu não estou abordando ali de valores, no final ele sempre vai cair na última possibilidade. Então, você não precisa de um C aqui. Você só precisa dizer qual é o valor que vai ser impresso, ou o cálculo, ou qualquer coisa que a gente precise fazer ali. Ok? E se ele for menor do que 12, por exemplo, 11, 10 ou qualquer coisa do tipo, ele imprime o que está aqui e não executa o que está no resto lá. Certo, pessoal? Dúvidas aí? Aí, pessoal, que é o mais importante, né? Fazer, colocar no papel o teste de mesa, ok? E testar até o fim. Não precisa ali, Marco, ficou porque eu tinha colocado as duas possibilidades, mas também não dá problema, né? Porque ele resolveria o que tem aqui e depois só isolaria, então não tem problema, não daria errado, mas também não há necessidade, beleza? Ali dá para resolver só com um parênteses. Certo, então, pessoal, então na aula de hoje a gente viu a primeira condicional, né, que é o C. Ainda tem o caso, que é mais uma condicional, uma outra forma da gente testar possibilidades, que não é utilizando C, que a gente vai ver na próxima aula e vai resolver esses exercícios, né, alguns desses exercícios aqui. E aí no decorrer da semana eu já coloco o vídeo dessa aula e daí já vou colocar do caso junto. Então, né, na próxima videoaula vai ter o C e o caso. Ok? Muito obrigado, pessoal, aqueles que participaram hoje, que deram uma olhada lá no material. No material não, né? Mas tiveram o trabalho de pesquisar, de testar, de entender antes da aula. Beleza? E algumas aulas elas vão ser realmente assim, para dar uma forçada lá e estudar um pouquinho antes. E daí a gente trabalha o conteúdo em casa. Valeu, galera. Então eu vou pôr o que falta no portal ali. Só colocar esses dois arquivos da aula de hoje. E logo que subir a aula para o portal eu já disponibilizo lá também. No mais, pessoal, uma boa sexta aí, final de sexta, bom final de semana e até segunda. Valeu, um abraço, galera.